Ó, as histórias do cast, né? Uma vez eu gravei um cast inteiro com o Renato e acho até que foi o do The Boys, hein? Posso estar enganado, mas eu acho que foi o do The Boys, o primeiro, da primeira temporada. E, cara, meu áudio não saiu, só o do Renato. E eu tava vendo lá a linha subindo e descendo, né? Foi quando eu fui olhar lá, não gravou. Aí eu, puta merda. Aí o que eu fiz? Peguei o áudio dele, dei play e fui interagindo, fiz o cast todo de novo. Também não pareceu. Uma vez... Então... Uma vez também foi... A gente perdeu um cast inteiro de filmes do mês. Inteiro. Tipo, não gravou nem a minha, nem a de ninguém. Aí o Maguinho, com toda a paciência do mundo, falou, não, vamos fazer de novo e tal. E fizemos o cast todo de novo, do zero. E falamos... foi um cast totalmente novo, né? Falamos tudo diferente e tal. Acho que alguém até mudou o filme do mês e tal. Falou, não, o filme do mês não vai ser mais aquele, não, vai ser outro. Já tô mais à vontade, já. Tô mais em casa, já. Espero ficar menos nervoso. Arrumou roupa pra isso? Ainda não, né? Ainda não, porque na quarentena tá mais difícil traje de gala, né? Mas já tô mais bem vestido já. Próximo passo é até abrir a cama. Então tem um avatar bonito que nem esse do Rafa aí, ó. Avatar do cara. O próprio Billy Butcher. eu sou o Billy Bacon. Sensacional. Bom, então vamos nessa? Bora. Vamos nessa. Tá sem bandoleira, amigo? Maybe. Maybe not. Vai enfiar no... Sim! Sejam bem-vindos, roedores da quarentena e da sétima arte. Este é o Ratscast, podcast oficial dos ratos de cinema. Essa é a nossa 7ª temporada, eu sou Marcelo Cipreste. E aqui comigo, ele não começou um incêndio, sempre esteve queimando desde que o mundo começou a girar. Rafaela Salles. Fala, galera, beleza? Ó, só um aviso, hein? Se a gente começar a falar nome de personagem traduzido aqui, eu desconecto. Então eu vou xingar cada vez que você falar Capitão Pátria. Eu não sei em português. Eu não sei em português. Ótimo. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Muito bem, Rafa, temos aqui um convidado de honra. Porra, hoje é um dia especial. Hoje vai ser lindo. Sua música favorita do Billy Joel é qualquer uma, desde que ele não precise cantar. Nosso maestro, seja bem-vindo novamente ao nosso cast, Alex Feitosa. Salve, senhores. Salve, Cipreste. Salve, Rafael. Salve, Billy Joel. Billy Joel é bom demais, né? Até Harriet Gunn, não sei se vocês viram esse documentário, eu amava Billy Joel. Depois eu fiquei um pouco mais vacinado. E assina embaixo aí que o Rafael colocou. Se tem alguma coisa pra falar contra essa série, essas traduções bizarras aí. Toda vez que eu escuto Capitão Pátria, eu fico pensando, cara, é bizarro, mas o que poderia ser feito, né? Tradutor também sofre. Mas eles com certeza escolheram a coisa bem bizarra. E minha paixão com Billy Joel começou com Uptown Girl. Antes dos clássicos, o pequeno Enfant se apaixonou por Uptown Girl. Um dia ela aparece na série também. Gente, eu tô até um pouco emocionado com esse dueto. Que dueto mágico aqui. Eu vou ficar só nos bastidores, só na bateria ali. Não, no baixo. No baixo, só dando tom e vocês por favor. Cantam aí. Liras, você é o nosso âncora, irá nos guiar. Vozes maravilhosas desses cantores sensacionais vão estar aqui presentes pra gente fazer o nosso tema de hoje, que será a 2ª temporada da série The Boys. Série criada por Eric Kripke, Evan Goldberg e Seth Rogen, com Cal Urban, Jack Quaid, Anthony Starr, Erin Moriarty, Jesse T. Usher, Les Alonso e Giancarlo Esposito. Trama gira em torno de um grupo de vigilantes que querem destruir um grupo corrupto de super-heróis. A série é baseada na graphic novel de Garth Ennis e Derek Robertson, publicada em 2006 a 2012. A 2ª temporada teve 8 episódios, estreou este ano na Amazon Prime Video, então está disponível aqui no Brasil. Essa temporada foi lançada não de uma vez só, mas episódios semanais. Pra quem não conhece a dinâmica do Ratscast, nós vamos ter 2 partes dessa 2ª temporada. Primeira parte, se você não viu ainda, eu acho difícil alguém não ter visto ainda até a série inteira, que todos os fãs de The Boys que eu conheço destrincharam a série. Se não viu, tá errado, os episódios saíam. Já tá errado. Não viu, tá errado. Mas eu vou te dar essa chance. E se você ainda não terminou ou não viu, você vai poder acompanhar essa primeira parte com spoilers, que vai ser bem rapidinha, porque a gente tem bastante coisa pra falar na parte dos spoilers. Então, sem mais delongas, eu vou começar com, Rafaela, se você me permite, com o nosso convidado. Vamos começar, né, com a educação, pelo menos começar. Certeza. E essa honra da gente ter Alex Feitosa aqui com a gente. Qual era a sua expectativa, né, pra The Boys, pra retornando agora nessa 2ª temporada? E o que você achou
da série em si dessa segunda temporada? Bem, a primeira temporada foi minha maior surpresa no ano que ela foi lançada. Eu fiquei sabendo aqui pelo Ratos, sobre The Boys. Esperava um entretenimento básico de super-heróis, uma diversão bem mais rasa, bem mais trivial, e me surpreendi com a profundidade dos temas que foram abordados na primeira temporada. Então eu fiquei bem pilhado para a segunda temporada, e para mim, se chegasse perto da primeira temporada, já estava de ótimo tamanho. E aí começaram a sair algumas críticas, falando que o conteúdo era tão bom quanto ou melhor, e aí veio a polêmica do lançamento diferente, não tudo de uma vez, lançado semanalmente. Para mim, não foi uma coisa que me incomodou, não senti passar. Acho que o fandom funcionou da maneira correta, com as pessoas tendo tempo para comentar os episódios. Tudo que funcionou na primeira temporada, eu acho que foi expandido e funcionou melhor. Embora não seja uma série perfeita, eu acho que eles amplificaram os acertos e controlaram os erros. Então, só amor na segunda temporada. Talvez o melhor produto de série que eu tenha assistido em 2020 até agora. Olha, maravilha, que maravilha. Rafa, mesma pergunta pra você, cara. Quais eram as expectativas? Eu sei que você gostou bastante da primeira também. Cara, eu não tenho o que fazer aqui hoje. Eu assino embaixo aí o que o Alex falou, porque desde a primeira temporada a gente esperava exatamente isso. Um tiro, porrada e bomba de quadrinhos com humor escrachado e tal. Mas não, definitivamente não foi isso que foi entregue, né? O buraco é muito mais embaixo e a segunda temporada acho que cavou um pouquinho, quer dizer, cavou um pouquinho não, cavou bem mais embaixo. Adicionou mais camada, personagens, adicionou personagens excelentes. Puta que o pariu. Stormfront, se ela não fosse nazista, eu casava com ela. Sensacional. Se ela não fosse uma filha da puta de uma nazista, merecesse ter a cara arrastada pelo concreto, casava com essa mulher. É incrível, cara. Incrível. Ela é a filha da putice com pernas, sabe? E isso, sabe, adicionou tão bem e fez um contraponto que, assim, você fica imaginando, assim, quando acaba a primeira temporada, caralho, quem que vai conseguir, sabe, bater de frente com o Homelander, sabe? Depois daquela cena dele atravessando a cara da Madeleine Stewart com os olhos, né, com o raio, você assim, caralho, olha o que esse maluco tá fazendo. Quem é que vai, pode ser, né? pior que isso, né? Pois é, aí, cara, bota um Stormfront e, porra. Cara, que aliás, delícia. acho que foi uma aula de construção de personagem o arco, né? A maneira como ela entrou, onde ela acabou. Desde a apresentação. Foi uma aula, cara. A interpretação Excelente. ela conseguiu, parecia que tava ali desde sempre, né? Tão orgânico que tava a personagem. Realmente impressionante. O Rafa levantou um ponto, eu acho que já interessante nesse início. O Eric Kripke já falou isso em algumas entrevistas, que você tem dois tipos de fandom, né, da série. Uma é a galera que acompanha os quadrinhos, e uma outra é uma galera que tá, assim como eu, descobrindo a série através da série em si, né? É normal que a série tenha as suas diferenças, e uma das diferenças, por exemplo, é o personagem do Stormfront. Só pra agradar o Rafa, tem pesta em português. Da onde veio Cara, isso? mas esse é perto do resto, é um dos menos piores, cara. Esse é um dos mais aceitáveis. Perto do resto. Mas, enfim, nos quadrinhos, esse personagem é um homem. Aliás, vários personagens mudaram de gênero, né? Pra cacete. Eu acho que isso é uma das maiores, mas boas surpresas. Porque como eu falei, eu não conheço os quadrinhos. Qual o conhecimento que vocês têm dos quadrinhos? Vocês chegaram a ler alguma coisa? Vocês conhecem alguma coisa? Bem, o mestre dos quadrinhos aqui, o nosso Leonardo da Vinci, é o Rafaelo. Mas eu fiz o caminho inverso, né? Eu só fui saber e conhecer e ler alguma coisa dos quadrinhos depois da série e me surpreendi com as diferenças que foram feitas. Você leu? Não, eu vi o material, eu foquei nas diferenças entre os quadrinhos. Só foquei no que foi divulgado audiovisual sobre o que era diferente dos quadrinhos. Eu nunca cheguei a ler os quadrinhos, não. Cara, eu fiz um caminho muito parecido com o do Alex. Já tinha, né, ouvido falar, esses anos todos lendo quadrinhos, só que assim, nunca despertou a minha atenção. Eu lembro que uma vez eu até cheguei a ter uma edição na mão, eu folheei, eu achei o desenho muito tosco, eu não gostei, eu falei, cara... Não te atraiu. Tinha sangue pra caralho, gore, eu falei, porra, maneiro, mas mal desenhado, não consigo. Aí deixei quieto. Depois da série, me interessei a ver justamente, porra, onde é que tá seguindo o quadrinho, onde não tá. E, cara, foi uma bela surpresa, tá? Fazer esse tipo de pesquisa, né? O Alex provavelmente vai concordar comigo que, assim, é muito interessante o quanto que eles puxaram da essência e aprenderam a caminhar com as próprias pernas. Então, assim, não é só uma mudança de gênero de personagem. É mudar, assim, desde a primeira, tá? Não é isso, essa mudança não é só pra segunda temporada, não. Desde a primeira, né? No cerne de algumas questões. E ainda assim, os caras conseguiram puxar a essência do que tá no quadrinho e entregar um produto que caminha com suas próprias pernas.
próprio Stillwell, né? Parece que é homem na primeira temporada. Exatamente. Original, e toda a questão daquele complexo de Édipo que foi trabalhado, né? Que é tão central na relação do... Só faz sentido sendo um complexo de Édipo, né? Então é uma camada que foi tão bem colocada e você parece que teve ali o tempo todo. Aí a surpresa é quando você vê o material original. Caramba, era um homem. O genérico vira Elizabeth Shue. Quer dizer, olha que cartada que... E tão bem colocado, né? É como você falou, você não consegue imaginar a primeira temporada sem a Elizabeth Shue. Quer dizer, sem aquela figura feminina, na verdade, né? Porque o fato dela ser uma mulher trabalha bastante. Mas eu descobri agora também que a Vic Newman, que é a candidata, é um homem também. É um homem. Nos quadrinhos e achei legal também. Então, você viu, muitas coisas mudaram dos quadrinhos pra cá. Quando foi lançado em 2006 os quadrinhos, e não foram sucessos os quadrinhos de cara, não foi... Era uma outra época, bem ou mal. Não é uma época... a gente não tá falando de séculos atrás, a gente tá falando de alguns anos atrás. Mas bem ou mal, a sociedade era diferente. A maneira de consumir super-heróis era diferente. Mas eu acho que a grande graça, principalmente dessa série, é brincar muito com essa questão da masculinidade e da feminilidade dentro da sociedade. Então, pra mim, eu acho que não agride em nada. Eu acho que eles aproveitaram, acho que eles aproveitaram que era um material original relativamente obscuro e tiveram mais liberdade. Rafael sabe que tem fandom que você não pode mexer. Aí o cara mexe uma coisa, bota um traje diferente, muda uma cor, vem um avalanche de troll, de gente com propriedade pra falar. Então o cara tendo um material obscuro, ele teve até alguma liberdade, tipo, o que eu mexer, mas todo o mérito de você ter uma adaptação que melhora o original. Quanto difícil é de ser feito. Eu não vi em nenhum lugar, nenhum fã xiita de Max Steel reclamando das adaptações. Não, e ainda tem disso. Eles fazem uma metalinguagem assim, tão de foda-se, sabe? De não levar a sério, né, essa cultura de super-herói, que não adianta você querer ser xiita e querer, sabe, defender o lore original do The Boys. Cara, olha o que eles estão fazendo, cara. Olha Dawn of the Seven, sabe? Porra, cara, os caras estão se fudendo, sabe? Critica aí. Mas, não quer nem saber. Rafa, é dentro disso que eu queria chegar, sem querer comparar muito, mas essa segunda temporada expandiu muito o universo e tomou uns passos diferentes da primeira. Eu queria perguntar pra você, pra quem, de repente, quem não viu ainda a segunda inteira, ou não viu ainda a segunda, qual você achou a grande diferença, assim, da primeira temporada pra essa? O que você sentiu de mais, de mudança, assim? Ou você acha que não, que na verdade foi tudo muito dentro do que eles já tinham apresentado? Cara, eu acho que é o que eu falei, eu acho que eles só cavaram mais fundo, entendeu? Eles abriram um poço de bosta e chafurdaram naquilo ao longo da primeira temporada. Você quer saber? Vamos cavar mais fundo. A personagem da Stormfront a simbologia perfeita pra isso, cara. E a modo que eles trabalham isso é muito legal. E a forma com que, cara, você consegue às vezes ter quase pena do Homelander, de tão, sabe... Sensacional. Capacho que ele ficou. Cara, você vê o quão fudido esse cara é. Como entendeu? Um personagem tão odiável da primeira temporada, né? Conseguiu ser quase humanizado, colocando uma peça mais odiável ainda. Que pra mim tem a melhor fala da série inteira, que ela cometeu nesse último episódio, que é um primor de fala. Eu acho até que eu sei qual é. Porra, é sensacional essa frase. A dos nazistas. Dos nazistas. É só uma palavra? Essa frase é sensacional. Que frase é essa? Que presente. Quando eu levantei e bati pau. Você merece essa linha de tão bem escrita que tão bem resolvido seu personagem foi. Ô Alex, e pra você, o que você acha assim, que foi o grande salto, ou você não acha que da segunda não teve tanta diferença? Assina embaixo, cavou mais. Duas coisas que eu queria colocar. Primeiro, quanto atual é essa série. No primeiro episódio tem memes que estavam há uma semana atrás da internet, estão dentro do episódio. A impressão é que como é que o cara conseguiu escrever em tempo real, de tão atual que são os temas que a série traz. Isso é impressionante. A outra coisa, para mostrar o quanto fundo cava, é que uma cena que não foi vinculada na primeira temporada, porque acharam que era pesada demais, caiu como uma luva na segunda temporada. Não sei se você já sabe dessa situação. Você deslocar a cena final do Homelander, da segunda temporada, ela foi feita pra primeira temporada. Exatamente. E na primeira temporada, a Amazon, produtores, acho que é um pouco pesado. Você tira ela e coloca na segunda temporada, onde ela foi tão pesada que ela passa ali como se fosse uma cena normal. Ou seja, o que era pesado pra primeira se encaixou com uma luva na segunda temporada. Não, essa cena é maravilhosa, cara. Acho que foi nessa hora que eu quase levantei e bati palma aqui, de madrugada aqui sozinho em casa. Foi impressionante. Meu Deus, cara, que, sabe? Agora você imagina, eu imagino uma cena dessa depois de um momento do corta.
O diretor falou, corta. Como é que o Anthony Starr se recupera daquilo, assim? Como é que ele encara as outras pessoas Eu no imagino estúdio? ele lendo o script. Cara, eu vou ter que fazer isso. Eu vou ter que fazer isso mesmo? Não precisa botar o pau pra fora, não. É só fazer o movimento. Mas mesmo assim, cara... Ô, Rafa, falando o ator ficou chocado, ele teve... E pau pra fora, tem uma cena nesse filme que envolve vamos dizer, um membro elástico. E que o Lázaro Alonso, que é envolvido nessa cena, ele tava sendo sacaneado nas gravações porque ele não tinha lido. Todo mundo achava que ele já tinha lido a cena. Todo mundo já sabia da cena. E ele falou, não, cara, isso não vai acontecer, estamos zoando. Ele, não, você não leu o roteiro e tal. Disse que o Karl Urban zoava ele todo dia. E aí ele falou, não, você tá zoando. Aí ele falou, você não leu? Lê. Aí pegaram e botaram ler. E o Karl Urban gravou enquanto ele lia, e começou a gravar. Ele falou que foi um dos melhores momentos assim, da vida dele, de ver a cara do Lázaro Alonso, né, que é o Mother's Milk. Ele lendo e falando, não acredito. Que eu fiz? Ele falou assim, a primeira frase que ele soltou foi, o que eu fiz pro Eric Kripke pra ele escrever uma cena de... Pra mim, o pior é que existe no original, né? Existe no original esse personagem. Fiquei mais impressionado com isso. Aliás, eu ouvi falar que alguns fãs já tinham pedido pra ele aparecer. Mas, enfim, o Eric Kripke falou que não é o final desse personagem. Esse personagem não vai sumir para as próximas. Mas ele vai virar um porn star, né, na história. Eu queria explorar um pouco mais dos personagens. Obviamente a gente vai deixar isso pra parte com spoilers, pra poder falar em detalhes. No geral, pra quem ainda não conhece, ou pra quem ainda tá curioso muito sobre essa segunda temporada, que dica que vocês deixariam aí? O que vocês acham que faz o The Boys? O Alex tava falando que é a melhor série desse ano até agora. O que faz o The Boys ser tão diferente, ser tão especial e falar tão diretamente de um mundo atual que a gente vive hoje, sendo que é de um assunto que a gente cada vez mais vê por aí, e tipos de séries que a gente cada vez mais vê, que é o dos super-heróis, que a gente várias vezes já falou que inclusive está um pouco saturado. Então, o que faz dessa série de ser tão especial pra você, Alex? A segunda temporada, ela fez uma coisa bem interessante, né? Ela falou um pouco de origem de personagens. Eu senti alguma falta de background, principalmente do lado do The Boys. Uma coisa que... E a segunda temporada corrigiu isso, trazendo um pouco mais para você entender o que levam pessoas normais a enfrentar super, hiper poderosos que podem acabar a qualquer momento, né? Depois, a gente vive fases em termos de cinema, tem faroeste, tem ficção científica, vivemos a era dos heróis. O MCU e a DC tentando acertar, acabaram trazendo uma receita pronta para filme de heróis que acabou, no meu entendimento, saturando um pouco. Você acaba muito pouco surpreendido, embora tenha os seus méritos, enfim. E aí você já tem uma série que aborda heróis de uma maneira politicamente incorreta, já é um chamariz. Só que aí você acaba se afeiçoando pela parte não heróica, pela parte humana da história. Personagens que num primeiro verniz você não entende muito bem o que estão fazendo ali. Se você me perguntar, eu tenho dificuldade de saber se um é químico, o outro faz armamentista, o outro é uma coisa que você não entende muito bem, tanto eu como não entendo também. Acho que a série também não se preocupa em explicar muito qual é exatamente o poder de cada super, é um amálgama. E a parte humana também, você suspende a realidade para entender no mundo de super-heróis e eles te trazem uma realidade exata. Eu hoje, se me perguntasse como seria um mundo que existisse super-heróis, seria exatamente o que eu iria pintar. Então eu acho que eles têm o mérito de, num ambiente fantástico, trazer a coisa mais verossímil possível. E aí você acaba tendo um leque de pessoas para quem você se identificar. E também, como eu sempre falo, uma boa trama tem bons vilões. Você pegar as maiores sagas do mundo, você tem um bom vilão. E aí tem vários bons vilões. Quando você pensa que não tem como botar mais uma camada, traz uma personagem como a Stormfront, que graças a Deus não virou vento frontal, ou vento de popa, ou vento de proa, virou tempesta, e dá um show. E bota mais uma camada de vilania, e não é aquela coisa maniqueísta. Você tem herói, você tem anti-herói, você tem atitudes que você consegue entender. Então eu acho que é muito fácil se conectar vários personagens desse universo. Talvez esse seja o pulo do gato em relação a você sentir a vontade assistindo The Boys. Rafa, você que conhece tanto e gosta bastante até do universo Snyder, o que faz desse universo do Kripke que eles criaram pra Amazon tão especial? Cara, eu acho que dá pra pescar uma fala aí do que o Alex falou, que é exatamente isso, que se eu tivesse que pintar um mundo real onde existissem super-heróis, seria esse que a Amazon tá fazendo com The Boys. Ele falou também, não tem maniqueísmo, então assim, é tudo tom de cinza, cara. Você não tem o bom e o mal, e a realidade é essa. Se a gente for imaginar, não existe assim, a possibilidade da gente imaginar um ser humano ganhando poder
poderes, se ele era uma pessoa boa antes, se mantendo uma pessoa boa. Imagina, né, se por muito menos o poder, o dinheiro, a influência já destrói, né, a cabeça das pessoas, o psicológico das pessoas. Agora imagina você fazendo realmente coisas sobre-humanas, entendeu? Não dá pra imaginar que um cara que tivesse os poderes do Superman seria um Boy Scout. Não dá. Perfeito. A não ser que o cara que puxasse as rédeas dele tivesse a família dele refém, entendeu? Esse seria o background de um Boy Scout da vida real. Ele seria só porque ele estaria refém de alguma maneira. Então, o legal de The Boys é que ele traz realmente isso tudo pro chão. Vamos pisar no chão, entender como é que as coisas funcionam. É aquele diálogo do Homelander com a Queen Maeve no avião. Peraí, não, vai lá, mas vai lá fora e para, velho. Parar? Mas eu vou apoiar onde? Entendeu? Ninguém nunca imaginou isso. Não dá. E não, a velocidade que tá indo, não tem como. Se eu empurrar, vai destroçar. Não dá, não. Vamos embora. Sabe? Isso é que é sensacional. É trazer esses pontos todos, desses diálogos entre os super-heróis de como ou não salvar um avião em queda, sabe? Até todo o resto, sabe? Você não ter esse preto e branco, é tudo tom de cinza. Que isso, nada mais real que isso. Com certeza. Você sabe, Rafa, você já deve ter escutado a frase: o poder não pode ser inocente. Sim. Tudo bem, você tem toda essa questão que para algumas pessoas é um atrativo da violência extrema, cartunesca, porque é quase, pra mim, a violência dessa série é brutal, mas ela é quase... Papaléguas, obrigado. Papaléguas. É quase o Papaléguas e o Coyote, de tão over que é. Assim como qualquer produto de super-heróis, por exemplo, como o Alex estava falando, estamos vivendo nessa era. Os grandes filmes de super-heróis que a gente gosta são aqueles que trazem o pensamento pra fora do filme, pra dentro da nossa sociedade, né? Pra dentro da nossa vida. Hoje em dia, até hoje em dia, até pouco tempo nesse cast mesmo, a gente tava falando do Dark Knight, né? De como ele é relevante, ele cria discussões pra nossa sociedade. Então, assim, eu achei interessante, eu até anotei uma frase que o Kripke falou, que ele falou o seguinte: se tudo vale pra fazer dinheiro, quem somos nós como uma sociedade? E ele fala que esse, pra ele, é o grande tema da série. Tudo gira em torno do dinheiro. Esse último episódio, aliás, ficou muito dentro disso. Mas eu quero entrar um pouco sobre a questão da trama, só que a gente não vai conseguir fazer isso na parte sem spoilers, então eu vou partir agora pra parte de spoilers e a gente fica mais tranquilo pra falar tudo em detalhes. Podemos? Justo. Devemos. Então, spoilers para a segunda temporada de The Boys, começando agora. What the fuck is that? You want answers? I want the truth! I have been dying to tell you. Bom, eu queria começar... A gente tem várias reviravoltas pra falar, várias coisas sobre a trama, mas vocês sabem que eu tenho uma paixão muito grande. Você chegou a falar da cena do avião, né? Eu acho que essa cena é tão chave nessa série, porque não só ela vira a chave de quem é o Homelander, até aquele momento, naquele quarto episódio da primeira temporada, você sabe que ele é um babaca, mas não fica claro o tamanho de quão babaca ele é. E aí... Não, até ali ele é babaca, daí pra frente ele é filho da puta. Perfeito. Esse é o português correto. Obrigado, Rafa. E eu acho que essa cena é tão fundamental que ela até a segunda temporada, e provavelmente até daí em diante, ela continua servindo pra trama da série, né? Literalmente. Eu gostei dessa segunda temporada. Eu senti de vocês que vocês gostaram da segunda um todo. Na minha opinião, tiveram episódios mais pra cima e mais pra baixo. Pra mim, alguns episódios não foram tão empolgantes, mas importantes pra trama no geral foram, mas não tão empolgantes. Esperei uma cena do avião de novo. Teve uma cena que quase tive isso, que é a cena que ele começa a destroçar todo mundo, né, que tá contra ele na plateia, e eu falei, cara, sim. porrada e tudo junto, e aí pá, corta, é uma cena de sonho, mas eu achei sensacional. Pra mim, é um dos grandes momentos dessa segunda temporada. Mas eu queria perguntar pra vocês, vou começar com o nosso querido Alex Feitosa, entre surpresas e cenas marcantes, o que você mais gostou dessa segunda temporada, Alex? É simples, Stormfront. Tudo que tiver ligado a ela. Eu acho que as melhores cenas, as melhores linhas acabaram com ela. Foi um arco incrível de personagem do começo ao fim. Eu destaco a frase final que eu tinha comentado antes, né? Aquela de: as pessoas gostam do que eu falo, gostam do que eu faço, só não curtem muito a palavra nazista. Então eu só achei uma pérola, né? Um presente do roteirista pra atriz. Uhum. Eu gostei muito da parte também que ela fala sobre algo como a hegemonia branca, e a cara do Homelander olhando aquilo ali, não é bem assim, ela explicando pro filho do Homelander com as próprias pinçadas dela de nazismo, que ela vai construindo aos poucos essa visão dela, né? Então,
Pra mim, um arco perfeito, e as melhores cenas acabaram ou envolvendo ela ou tendo ela como testemunha, né? E outra coisa que eu achei bem bacana foi a trilha sonora. Eu tô ouvindo direto no Spotify a trilha sempre foi um personagem à parte, né? Sempre uma coisa bem orgânica, tanto na primeira quanto na segunda temporada, mas nessa segunda temporada foi mais escolhida a dedo ainda. Então, pra mim, trilha, ambientação, o arco da Stormfront foi legal, e voltar com a origem dos personagens. Também achei bem interessante, ter um pouco mais de profundidade pra galera que a gente já torcia, mas não sabia muito bem. Eu acho que foi uma temporada que teve problemas de ritmo, sim. Eu acho que ela não foi perfeita, mas que ela entregou bastante coisa. Isso é uma das críticas que eu fiz no nosso grupo dos assinantes, né? O Alex é um dos nossos assinantes. Vocês falaram que vocês estavam amando a temporada e tal, e eu falei que eu tive alguns problemas, que eu acho que alguns episódios eram bem tranquilos, bem leves, mas preparavam pro episódio seguinte, de repente, sabe assim? Então, como saía um por semana, às vezes naquela semana não foi tão bom, mas o da semana seguinte era muito bom. Então eu achei que foi altos e baixos. Não vou dizer que foi baixo, porque eu não acho que nenhum episódio foi ruim, mas não achei que todos os episódios estavam num grande nível, vamos dizer assim. Rafa, você, o que você achou? O que te destacou mais, assim, nessa temporada? Eu falei que lá no início da gravação que eu não ia ter muito o que falar aqui, né? Eu tô com... A gente nem combinou, mas eu tô com o Alex assina embaixo de novo, cara. A Stormfront, ela foi, né, a adição perfeita, né, a essa temporada, tudo relacionado a ela, né, o que ele falou, as linhas, a atuação incrível da atriz, agora não me lembro. Aya Cash, o nome dela. Isso, Aya. O desdém, né, a ironia, sabe? Ela não, sei lá, eu não me recordo de uma fala em que ela não tivesse essa ironia, esse desdém, esse sarcasmo, sabe? E ela acabou ajudando a dar mais camadas a outro personagem incrível que é o Homelander, né? Então ela conseguiu, né, deitar mais camadas ali em cima, né, desse personagem que já é fudido ao extremo, né? O bicho já é um prato cheio para um psicanalista, né, revirar ele do avesso. Você não acredita numa redenção dele? Eu achei que de repente essa camada foi pra lá no final. Eu espero que não, por favor. Ele tem que ser, ele tem que ficar pior e consequentemente melhor. Cara, é o cara que toma leite na linguinha esquentando com a visão de calor, cara. Aliás, isso é tão maravilhoso. Falando em cenas de destaque, essa foi uma, né? É uma cena que tá ligeiramente no trailer também, dele bebendo leite de garrafinha, né? Não. Que é toda a sequência dele com aquele transmorfo. Sim. Aquilo é a coisa mais bizarra. E assim, é uma cena que falou-se pouco nela, porque eu acho que ela no primeiro ou no segundo episódio. E é uma sequência tão bizarra, porque você primeiro imagina, o cara tá num sonho. Então, não, se bem que de repente, será que ele não matou a Madeleine Stillwell? Será que tem outra, um clone e tal? Mas você vai ver, cara, é um transmorfo que ele mantém, né? Tipo, é um tiozão, né, Rafa? É o cara do futebol, é um tiozão assim, bizarro. Barriga e tal. Pra caralho, tipo, sou eu, assim. E o cara mantém o cara em cativeiro. Isso é muito doentio, cara. Isso é muito Rafa, doentio. Essa cena diz muito sobre essa temporada, mas fala. Sim, não, é exatamente isso. Um resumo, assim, cara. Vem cá, abraça a gente aqui porque a gente vai cavar esse buraco cada vez mais. Essa fossa, né, que eu falei, isso é gravação. É uma fossa e eles estão cavando mais fundo na fossa. Sabe? Mas aí você vê, o meu medo da redenção, quer dizer, eu até acho, eu não me surpreenderia, também concordo com vocês, espero que não vá para esse lado, mas de um Homelander no final se sacrificando pelo um Butcher. Porque a gente teve também um momento fofo, né? O cara arrumou rosas, botou bilhetinho pra mulher amada. Isso era inimaginável pro Homelander. Ficou esperando no trailer, tomou um balão. Ali acho que foi a coisa mais humana que a gente viu o Homelander passar. E aí mas deu eu o que deu, né? Que foi uma parada meio que de adolescente, sabe? Aquela paixão de adolescente, porque ele parece ser o cara mais cabaço com relação a isso, né? É um virgão com superpoder. Aí ele tinha aquela relação doentia com a Madeleine, que eu acho que era a única que ele já teve na vida. Teve aquela paixonite aguda na Stormfront, entendeu? Eu acho que foi uma parada mais adolescente do que assim de esse herói tem um coração. Porra, porque sei lá, 2 episódios depois ele vai matar o terrorista lá na África e cara, ele é o cara mais displicente com os poderes dele, né? O cara solta o raio e atravessa o outro maluco, sabe? Ele é esse cara, então assim, não pode que a Amazon perceba que essa historinha, né, de redenção de quadrinho e filme não cabe aqui, por favor. Mas eu acho que se fosse em outra série,
série eu acho até que eles poderiam pensar nisso, mas nessa série eu acho difícil. Até porque, por exemplo, essa cena mesmo que vocês falaram, né, do romance, onde ele mostra um pouco de humanidade, o punchline dessa cena, desse episódio é ele destruindo praticamente todo o set de filmagem, o trailer dele, causando um caos, porque ele não aprende. Então, e ele nem chegou ao ponto de confrontar a Stormfront por causa de tudo aquilo que ele causou. Então acho que isso mostra também que ele não tem esse aprendizado que a gente espera de um ser humano normal. Agora, por mais que eu goste muito das surpresas que o Homelander teve na primeira temporada você só vê o tamanho do problema que ele é no quarto episódio, quando ele derruba o avião. E nessa temporada a gente teve isso também com a Stormfront, né? Quando ela começa, você fala assim, pô, finalmente alguém que vai peitar o grupo, ela vai entrar em conflito com ele. Quer dizer, você vê todo o trailer da série e tal, você vê os 2, 3 primeiros episódios e você fala assim. E aí tem esse ponto de virada quando ela entra, destrói o prédio inteiro, mata o irmão da Kimiko. E aí é tudo pronto pra você ter a mesma reação do avião, que é, puta, ela é uma filha da puta também. Mas eu gostei muito da jornada do Homelander e do Butcher nessa temporada, porque eu acho que nessa temporada ficou muito claro as similaridades que os dois têm. Os problemas que eles têm com a família, ambos, isso ficou muito claro, né? A questão do pai, questão com a mãe, problema nos relacionamentos, você viu isso nessa temporada dos dois lados, tanto do Butcher quanto do Homelander, e o problema em liderar, que o Butcher também tem, ele já tinha deixado claro na primeira temporada, quando ele abandonou, isso foi meio jogado na cara dele nessa temporada o tempo inteiro, e ele nunca assumiu realmente o lugar de líder, né? Ele quer ser líder, mas ele nunca assume. E o Homelander é a mesma coisa. Essa dualidade dos dois, eu acho que ficou muito mais clara nessa temporada. O mais legal, né? Um espelho narrativo sem maniqueísmo, né? Não é o bom e o mal, é o mal e o pior. Então... Até porque essa série não tem, né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% mal. Eu também, analisando agora o que você tá falando, realmente tem bastante rimas, assim, bastante pontos em comum e eles foram construindo isso, né? Realmente faz bastante sentido. Embora, como falei, algumas coisas ficaram soltas. A própria questão da família do Butcher podia ter sido um pouco mais bem explorada, que trazem um autor bom, assim, e um bate-papo numa varanda, aí você fica naquela coisa do irmão, é ou não é, tá vivo ou não tá, e lá na frente ele te responde. Foram dadas camadas, foram apresentados caminhos, mas ainda ficou faltando saber algumas coisas, né? Essa questão da família do Butcher, na verdade, pra mim, ficou mais claro uma conversa que ele tem com a mulher dele, quando ele vai salvar ela, resgatar ela, e aí ele fala pra ela que, graças a você eu sempre tive um porto seguro, e quando eu perdi você, eu surtei. E aí ela fala pra ele, não, isso sempre teve lá em você. E aí, essa questão da família que você vai descobrir onde que foi, né? É na relação dele com o pai e a questão toda do irmão, que ainda é meio confusa do que aconteceu direito, mas a gente sabe que o irmão não tá vivo. É meio confuso, mas você vê que ele tem um ódio muito forte dentro dele. E isso ressoa lá no final, quando o moleque mata a mulher dele, né? Você, como espectador, você não sabe qual vai ser a reação dele. É o Homelander que salva o moleque, né? Porque o Butcher, ele tá numa raiva incrível. E ele levanta e parte pra cima do moleque com uma barra de ferro, exatamente porque o personagem dele foi construído em cima dessa raiva, desse ódio inteiro. Ele é capaz de qualquer coisa. E assim como o Homelander chega ali no meio, ele chega exatamente na hora, você vê que o Butcher não vai pra cima do moleque. Aí, Cipeste, aconteceu uma coisa que muito me incomodou. Até cheguei a pensar isso com o Rafael, não sei a opinião dele, seria bom ele também dar o parecer. A motivação do Butcher acabou no meio dessa temporada. Pô, ele fez tudo que ele fez, moveu céus e terras, chegou pra mulher, invadiu um complexo. Vamos fugir, mulher? Passar a noite junto, você é o amor da minha vida? Pô, não vou não. Como assim? Não vou não. Tu vai largar meu filho em qualquer lugar, então acho melhor não ir. Teria que se criar, foi o que aconteceu, acabou acontecendo, né? Criar uma nova motivação pro personagem, porque tudo ódio, toda raiva. Por isso que eu também não tive a menor empatia pela Tora Becca. E me fez voltar na primeira temporada, que é a pergunta que eu coloquei na mesa pra vocês: a Becca foi estuprada ou não? Eu voltei o episódio, que é uma coisa que fica bem clara nos quadrinhos e bem dúbia na série. E era a imagem que eu tinha mesmo, que ela saindo ela entra no apartamento lá com o Homelander, 3 horas depois ela sai toda desgrenhada, se arrumando, e a expressão facial dela deixa dubiedade. Então, é óbvio, nenhuma violência sexual é minimamente aceitável, mas quando ela é definida, temos aí uma motivação bem clara na série. Eles tiraram essa motivação, daí o meu medo dessa redenção depois. Ao momento que os produtores quiserem, eles mostram a cena por dentro do quarto,
E se quiserem manipular com uma Becca, eu quero ter um filho super, e até uma inversão de situação, que seria uma coisa bem, bem nova para uma série, né? Você transforma a mulher na agressora, né? A mulher violentando um Homelander, como ele falou, e virgenzão, todo puro, todo saber o que tá fazendo. E aí você muda o paradigma total da série, que tá tudo baseado numa vingança por causa de uma violência sexual. E aí a vingança não chega de fato, porque no meio da temporada ela fala, eu não quero ir, a mocinha, entre aspas, convencional, diz que não quer ir com o mocinho, que é uma coisa nova. E se lá na frente eles mudam o cerne da questão, apenas mostrando uma imagem que a gente não viu até agora, a série fica toda de cabeça para baixo, né? Então, eu tenho dúvidas do que realmente aconteceu ali, e isso é crucial para as motivações. Não sei o que vocês acham, eu acho que houve algum tipo de violência, mas como foi especificamente, e principalmente por que a série não mostrou, né? Não fica tão claro, optou por não mostrar, né? Um trunfo que ela tá guardando. Talvez seja um trunfo que eles estão guardando exatamente pra trazer uma nova motivação, trazer uma coisa nova, mas isso que você falou aí é bem diabólico, hein? Diabolical. Ô, Rafa, eu quero ouvir de você. O que você achou dessa jornada, tanto de Butcher e Homelander? Não, eu concordo plenamente com você e com o Alex. A gente tem, né, uma série de, não de dissonância, mas de consonâncias entre eles, né? Você tem pontos ali que são claras interseções entre eles. E essa questão, né, que o ponto principal que une eles, que era a Becca, né, que agora foi pro saco, deixa esse ponto absurdamente aberto, né? Pra quem quer lacrar em cima da gente, cara, ninguém tá aqui querendo julgar a vítima de estupro, caralho, a 4 e tal, mas enfim, vamos voltar pra análise da cena em si. Ela sai, depois de 3 horas, você não imagina você sendo estuprada durante 3 horas por um maluco que tem um super pau. Você não sai só com a maquiagem borrada, não sai. Você me desculpa, mas você não sai. Só tipo assim, meu Deus, e agora? Você vai sair extremamente bagunçada se você sobreviver. A gente tava trocando essa ideia em outra hora e, cara, isso pode, na verdade, ser essa grande carta na manga. Porque é o que o Alex falou. Eles resolvem na temporada que vem mostrar uma cena, né, de como foi o papo deles naquele quarto lá e tal. Acabou. E pode ser mais alguma coisa pra virar a chavinha de porra louca do Butcher e tal. Que o cara já não é certo da cabeça. Mas ele descobre isso e agora a mulher tá morta já, ele só tem o Homelander pra se vingar, e aí? Entendeu? Então, assim, cara, é um caminho extremamente interessante. Então... É corajoso, né? Nessa temporada, inclusive, tem uma cena perdida que me levantou essa pulga na orelha. Quando o Homelander vai visitar o filho numa das primeiras cenas dessa temporada, ele fala assim, nós temos um acordo. Rola essa conivência, entendeu? Ela não tá em cárcere privado. Tanto é que se ela tivesse, ela fugia. Aí deixa alguns indícios de que algo foi combinado, de que algo foi acordado ali, ou uma proteção, ou alguma coisa. Ele chega pra ela e fala, nós temos um acordo. E ela, não, mas tudo bem, mas só não quero que você crie ele como você foi criado, tenta proteger o filho. Mas ela é propositalmente uma personagem dúbia, cara, e que desequilibra a balança por um dos dois lados, né? Interessante. Mas ainda nessa questão das cenas que acho que marcaram, vocês falaram que muitas cenas com a Stormfront, sem dúvida nenhuma, a grande parte das cenas, né, os discursos que ela fez, eu cheguei a destacar que ele tem uma cena de rampage, uma cena de surto total. Pra mim foi a cena mais brutal e gráfica dessa temporada, que é a cena que ele joga o raio laser, né, no meio da plateia e queima todo mundo e detona todo mundo. É uma cena que mostra muito bem o que ele tá vivendo dentro, né, como em nenhuma palavra, com uma cena de 10 segundos você entende tudo, assim, e foi... Você acreditou que era a Vera? Não, em momento nenhum achei, mas... Me enganou. Chegou a me enganar. Você achou? Eu achei. Não, eu não achei. Quer dizer, na hora que ele começa, eu achei que ele tinha matado o primeiro. Mas aí, como ele começa a matar todo mundo, eu falei assim, Não pode ser. Não, você soltar um caralho no primeiro é inevitável. Caralho. Porque ele queima o primeiro cara que tá falando, né? Eu falei, soltou sem querer, né? O que vai dar, merda? Mas aí depois ele começa a queimar todo mundo, aí realmente... Não, mas só pelo fato de ser interessante, pra mostrar assim, pra lembrar o espectador, olha do que ele é capaz. Entendeu? Olha o que ele pode fazer se ele quiser. Se ele simplesmente quiser, até, caralho, mandarem a Guarda Nacional com a bomba nuclear pra matar ele, olha o estrago que ele fez. E aí temos um outro problema. Por isso que esse cara não pode parar no final da temporada e dizer, pô, não vou te queimar porque você tá com um celular com um vídeo meu. Aí realmente também... Não,
Não. Chantagem bem esquisita. Mas um dos personagens novos também é o Lamplighter, né? Que é o ator que O Homem de Gelo. é o ator dos X-Men. O papel dele, assim, ele não é muito grande, mas ele é chave. E até pra essa trama. Mas eu achei muito legal. Não vou nem falar na cena que ele taca fogo nele mesmo, porque eu acho que tava meio que se desenhando pra isso. Mas o que eu achei sensacional, e é a cara da série, é criar os títulos de filme pornô baseado nos personagens da série. Muito bom. Aquele momento é sensacional, uma das cenas também que eu quero destacar. Vocês sabem que o Eric Kripke, né? Primeiro que ele se arrependeu de ter descartado o personagem tão cedo. Ele falou que poderia ter um arco maior, mas ele não sabia que ia ser tão bem atuado e bem defendido e faltou coisa a ser contada. Ele publicamente foi dar esse depoimento. E ele também soltou uma campanha no Twitter para liberarem os títulos pornô, porque foram filmados os títulos pornô, sim. Então aqueles chamaram atores pornôs. A fita que a gente vê é um porque a gente vê que tá rolando ali, né? E ele pediu pra liberar pra fazer uma campanha pra liberar os vídeos pornô. Isso é sensacional. Por favor. Maravilha. Mas olha, mas você sabe que ele deu uma entrevista agora recentemente também, e ele falou que um dos personagens, não falou quem, mas um dos personagens dado como morto nessa última temporada vai voltar. Ele não vai explicar como, mas ele vai voltar nessa terceira temporada com mais espaço. E aí Black você Noir? mencionou... Eles estão prometendo mais espaço Black Noir desde a temporada não, mas ele anterior. falou que é um personagem que morreu. Morreu mesmo. Morreu? E aí, só que ele não disse. Só que aí tem gente falando Elizabeth Shue, tem gente falando Eu acho que a Shue vai cair e Cobra Kai. Da própria Stormfront, porque a gente, em momento nenhum, a gente vê ela morrendo, né? A gente vê ela moribunda, mas não morrendo. Sim. Eu acho que é falado que ela não morreu, né? E ali também totalmente Darth Vader, né? Porque ela tá de capa, tá de preta, decepado os membros. Pois é. Eu acho que no final, quando tá no discurso final do Homelander lá, pedindo meio que desculpa pra Maeve, pra Starlight, ele fala alguma coisa tipo, estão sendo cuidados, a recuperação. Eu acho que deixa em aberto, sim. Inclusive nos quadrinhos tem mais ou menos isso, acontece isso com o Lamplighter, né? Ele é dado como morto, mas na verdade ele tá, né, numa cela, numa das instalações da VOT, mas ele tá, tipo, completamente lobotomizado, né? Ele é só um corpo. Ele tá, sabe, tipo, meio que zumbificado, entendeu? Então, isso não é estranho nos quadrinhos, entendeu? Eu não sei se tá considerando, se preste, o tal do Soldier Boy, né? Porque eles fecharam lá com o cara do Supernatural. Sim, eu não sei se foi falado que ele tá morto, porque dá essa entender que foi um dos primeiros, que não existe mais, mas no momento eu não me lembro de ele estar morto, né? Era como se fosse esse truque barato de dizer assim, eu sou o diabo, porque todo mundo já sabe quem vai ser, que ele tá vindo aí, como é que ele vai fechar a história, eu não sei como é que ele vai se encaixar, não. Eu também acho que a Aya Cash é muito boa pra se desperdiçar, cara. A personagem... Eu também acho. Inventar um jeito de voltar com essa mulher. Agora, eu queria falar um pouco dos outros personagens também. Eu acho que tiveram outros personagens que tiveram um arco legal. A Maeve teve um arco legal, uma jornada interessante, eu acho que nessa temporada. Toda a questão do relacionamento dela e ela, né, sair do armário e tal, eu achei legal. E você vê que ela... Eu ia até falar uma das cenas que eu gostei dessa última temporada, que foi exatamente no último episódio, quando ela aparece pra lutar com a Stormfront. Quer dizer, a Stormfront tá chutando a bunda de todo mundo. Tem vários momentos legais nessa briga, né? A risada da Kimiko eu achei muito legal, porque é totalmente fora da questão toda. E você sabe que nessas entrevistas, até a entrevistadora pergunta pra ela, né? Por que a sua personagem ri, né, no momento? Ela falou, não sei. Eu tenho uma resposta minha, mas assim, eu não sei. E eu acho muito legal, assim. A personagem dela é meio surtada mesmo. Mas eu acho que a questão da Maeve chegar me lembrou um pouco a chegada do Thor, sabe? No Guerra Infinita. Foi meio pá! E aí, eles estão comparando... A galera tá comparando a sova do MCU das mulheres com a sova do Girls Get It Done lá da mulher, do The Boys, né? Eu achei muito mais orgânico. Eu senti as porradas de verdade das mulheres. Não, bateram que eu levantei pra bater palma no sofá, bate mais. Não é uma luta ensaiada e tal, foi um espancamento. Tipo, os caras ficam até... Eu não vou nem me meter. Os caras ficam olhando assim, caralho, peraí. Não, é um espancamento. Tipo, eu imagino o cara pra dirigir a cena, assim. Não, mas vamos coreografar aqui. Não. Faz o seguinte. Stormfront, você deita, protege só a cara. Vocês três
falando quem é ela. Ô, Rafa, e ao mesmo tempo tem aquela coisa de filmes de super-herói que a gente fala assim, por que esse cara não sai voando? Sabe? Tipo, desculpa, um filme que você gosta, eu vou falar mal, Batman vs Superman. Tá? Eles ficam com uma desculpa, por que o Superman... Ah, é porque ele tá sob o efeito da Kryptonita. Ah, porque ele não... Meu irmão, tu é o homem mais forte do mundo, sai... Cara, voa 15 metros só, não precisa voar muito não. 15 metros já tá salvo. Se concentra e solta um peido mais forte, né? Já é o suficiente. Pronto. Eu curti Mas tanta sova que eu nem pensei nisso na hora, realmente. Não, mas o que eu acho legal dessa série é que é isso, assim, tipo, se eles vão brigar com um humano, eles não controlam o poder deles, eles são muito mais fortes. Então é óbvio que eles vão transformar um humano numa pasta de cebola. É óbvio que quando eles estão no meio de uma porrada, eles estão perdendo, eles podem sair voando, porque os outros não podem. Então tem toda essa questão de eles mostram realmente os poderes e não uma briga com o que você espera, né? É uma briga de super-heróis mesmo. E o curioso é que o plano de contenção deles mostra antes, nós temos armas pesadas, temos torpedo, não adiantou de nada, tava tudo dentro do carro e do carro ficou. Quer dizer, todas as armas que os caras tinham... não adiantou nada, não serviu de nada. Mas um outro personagem que eu acho que teve uma jornada interessante foi o Deep, The Deep, né, o profundo que eles chamam. Desculpa, Rafa, eu faço pra te provocar isso. Mas enfim, o Deep... Eu acho que, quer dizer, pelo menos no início da temporada ele teve essa questão toda dele casar e dele virar uma das figuras da igreja e tal. Eu até queria perguntar pro Rafa o que ele achou dessa jornada toda. E uma das melhores cenas, assim, que culmina na última temporada é que ele fala, olha, só vai, o dono da igreja lá fala, só vai ter vaga pra um. Fuck that guy, man! Fuck that guy! Ele fez aquilo tudo errado, foi ele. E aí acabou a amizade, né? Ainda fala que Fresca é uma merda. Pois é. Mas, Rafa, o que você achou, assim? Você curtiu também? Você achou que esse personagem tá num caminho legal? Cara, eu achei que ali foi uma sequência que podia ter sido melhor aproveitada, sabe? É sempre que tem essas paradas de igreja no meio, assim, ainda mais mostrando ela do jeito que as igrejas normalmente são, né? Que é uma puta da picaretagem. Eu sempre acho que tem potencial pra ir mais fundo. A minha sensação é de que a trama não engrenava ali, assim. Você entendia o que eles estavam querendo fazer com o Deep e tal, mas era um negócio tão away, né, com relação à trama principal que, sabe, a relevância do The Deep pro que estava acontecendo, né, na trama principal era tão pequena que, sei lá, eu acho que ele se distanciou muito e eles não conseguiram dar a profundidade que eles esperavam com aquela linha narrativa. Então, eu achei que no início eles exploraram mais. Por exemplo, aquele episódio que começa com a entrevista das mulheres, eu achei legal. E o episódio fica meio recorrente no episódio, né? Só no final você vai descobrir. Sim. Eu achei que tem coisas ali, e eu não acho nem esse episódio um dos melhores, mas eu acho que eles tentaram desenvolver o personagem, e aí depois tem uma barriga da metade pro final, né? Ele é meio esquecido. Mas, eu achei que essa questão toda dele finalmente ter uma redenção, só que não é uma redenção. Obviamente que é uma questão de dinheiro, né? É uma questão de aproveitar a imagem do super-herói e tal. Mas isso eu achei interessante. Eu achei que ali tem uma crítica que... Eu não sei se eles vão continuar explorando, mas eu achei interessante. E eu achei interessante mais ainda porque ele não volta pro Seven no final. E assim, cara, numa boa, ainda bem, porque tá tão direitinho, só nego completamente zoado lá nos Seven que não dá pra espaço pra um Boy Scout ali, entendeu? Eu acho que a piada da cientologia passou da conta, assim. Era uma referência que poderia ser muito mais pontual. Só para efeito de comparação, na primeira temporada, eles abordaram essa questão, botaram um pedófilo com superpoder numa espécie de retiro de jovens, que a Starlight tinha aquela coisa de servir, de cantar, de um acampamento, e aí uma crítica até mais velada a coisas mais cristãs, enfim. Então era uma coisa mais igualmente pantanosa para você mexer, como o Rafael estava colocando, qualquer coisa de religião fica complicado, mas foi mais enxuta. Então ali você mostrou um impostor falando com a multidão, aquela coisa de pregação de cultos das massas, entrou, saiu, resolveu, serviu a história e não estava tão destacado. O problema da cientologia é que realmente foi o que o Rafael colocou, assim embaixo, eles afastaram tanto da história principal que era quase uma vírgula da ação. Você tinha o palco torando no The Boys, aí voltava para a parte calma, não sei das quantas, vamos fazer entrevista. Aquela coisa da entrevista foi legal, das mulheres, etc e tal. Você não pode esquecer que ele é um personagem que fez as piores coisas possíveis na primeira temporada, impassível de qualquer tipo de redenção, e aí sim, com abuso evidenciado, e aí de repente
de castigo, o cara ficou fora de todo o núcleo de participação. Depois ainda recebeu o A-Train numa situação tipo, e aí, mais uma vez, não tenta ser bonzinho, cara. Bonzinho só vai se ferrar, porque no final o A-Train, que não fez as piores coisas, acabou se dando bem, entendeu? Então, faria pouco meu perão primeiro. Então, acho que mostrou pra isso, só que foi uma piada, uma referência que pra mim se alongou mais do que deveria se alongar, né? E aí acabou perdendo um pouco a referência, que pro ator foi ruim ele não participar do núcleo, participar das coisas junto com o que estava acontecendo junto com os 7, né? E eu acho que não vai ter volta, não. Eu acho que eles fecharam isso. Acabou ali. Puseram a cabeça do cara e acho que acabou já deu. Ali. Eu acho que ali eles deram a resposta, vamos dar um ponto final nisso aqui. Até porque o Deep mesmo fala, né? Fuck this church, fuck Fresca. E aí é meio como encerramento. Pode ser sim, pode ser. Mas não sei, vamos ver, tem sempre umas surpresinhas, né, com essa questão da igreja, como vocês falaram. Eu nem tava lembrando mais dessa questão toda da primeira temporada. Mas assim, aproveitando assim que a gente tá só falando bem, na verdade eu tô falando bem, vocês estão falando mal, achei que ia ser o contrário, mas tudo bem. Eu quero falar de uns que, pra mim, essa temporada ficaram devendo, que na verdade 2 dos personagens principais, achei que ia ter mais, pelo menos desenvolvimento, né, do Jack Quaid e da Erin Moriarty, né, o Hugh e a Starlight. Achei que essa temporada foi bem... Teve uma brincadeirazinha ali do romancezinho deles e tal, mas sinceramente eu acho que não embalou muito não. E o próprio A-Train, essa temporada, a subtrama dele foi bem relevante comparado com a primeira. Mas eu queria perguntar pra vocês, assim, quem que vocês acham que mais, fora esses que a gente já falou, né? Tem mais alguém que se destacou ou que vocês acham que ficou devendo essa temporada? Eu concordo com você, cara. Eu acho que a questão ali do Rio e da Starlight é aquela coisa Pen Jim, ou seja, é um casal que você já sabe que você vai shippar desde o momento 1, então ele tem que arrumar algum problema para eles não ficarem juntos, e às vezes não tem esse problema. Até o primeiro episódio começa com eles no metrô se encontrando furtivamente. Acho que você não é para mim. Por quê? Porque eu acho. Então não tem um empecilho, por falta de um empecilho maior, deixa a DR resolver a falta de compatibilidade entre eles. Aí os atores ficam meio fracos, até por não estão entregando um material bom para eles em relação a isso. Então concordo com vocês, deveram, mas não acho a culpa mais do roteiro do que deles, assim. Eu acho que eles estão entregando bem o que é passado para eles, né? Gostei das origens, né? Acho que o 80 tá perdido realmente, porque também a gente entende que engraçado, né? Ele começa a série, ou seja, os The Boys acabam voltando e o Rio entrando na história por causa de uma vacilada dele. Ele é o motivador. Tem aquela coisa com a Pop Claw na primeira temporada, tem uma subtrama ali. E se dopar. Que é a namorada dele. Exatamente. Em nenhum momento ele é um The Boy preferido, nem de carisma, nem de... E aí ele fica perdido, e aí no final, rapaz, vamos botar na mão dele pra entregar o McGuffin que vai fazer pra tudo. Ele fazer alguma coisa, né? Exatamente, porque ele tava sem função alguma, e no final, olha, eu fiz o negócio, saí. Então, ali eu acho também que falta um pouco de carisma pro ator, pra ele poder também se fazer relevante, porque esse talvez seja um problema do The Boys, né? Ele tá abrindo tantos leques que não vai ter como escrever para todo mundo. Então, quanto menos personagens, mais jovens você tem para entregar. Se eu estou escrevendo para 12, 13, 14 personagens, todo mundo é protagonista e ninguém vai ser protagonista, né? Então, cabe ao cara pegar o que tiver como a Kimiko, por exemplo, que rouba a cena sem abrir uma palavra, sem falar uma palavra. Então, é pegar o que tiver que pegar e entregar o melhor, porque senão o teu arco vai ser comprometido, né? Eu concordo com esses destaques negativos que você colocou aí. Além de tudo que o Alex falou, me prometeram lá no início, na verdade, antes de estrear a temporada, mais Black Noir. E eu fiquei com esse espacinho vazio no meu coração, porque uma das primeiras sequências que eles liberaram foi justamente a sequência inicial dele matando aquele terrorista árabe e tal. E eu falei, caralho, Black Noir, puta que eu pariu, o Batman com metanfetamina, porra, vamos lá, cara. Cara, assim, o bicho não fala, todo mundo tem medo dele. Aí acho que no último episódio da temporada, da primeira temporada, o cara tá tocando piano, sabe? É muito bom. É muito, muito bom. Eu tive a impressão de que ia ter mais. Inclusive naquela sequência que ele persegue, né, o Butcher, né, o Mother's Milk e o Rio e até a casa da tia do Butcher, eu falei, puta, é agora, caralho. Aí você vê, assim, a luz do dia, né, ele intocado lá atrás da chaminé. Porra, puta, aquilo foi maneiro. Agora vai. Sabe, aí o cara não sabe, só aparecia explosão e tal, tem uma luta deles ali, mas sei lá, eu acho que ele é um personagem que tem... É por ser fodão mesmo, não porque eu acho que narrativamente ele vai... Não, porra nenhuma, é só porque ele é fodão mesmo, eu quero ver mais dele. Mas... Eu acho que virou uma piada interna esse negócio, sabia? Eu também acho.
a prova foi eles pararem ele com um chocolate, né, cara? Realmente. Que o cara tem alergia, o cara tem superpoder, explode bomba na cara dele e ele fica vivo, mas ele não pode comer amêndoa. Acho que o Rio dá um tiro na cara dele, né? Quando tá fazendo, dá um tiro na cara dele, fica todo zoado, cara. Não pode comer eles plantam bombas na casa do tio, da tia do Billy Butch, aí umas que explodem próximo ao rosto dele, o cara dele fica todo zoado. Mas ele não pode comer um Snicker. Isso é muito maravilhoso. Cara, você sabe que ele tem uma cena muito boa, eu acho, mas é rápida. Na cena que acho que é no terceiro episódio que eles revelam pra todo mundo do Compound V, né? Do tal do líquido lá que transforma todo mundo em super-herói. E aí você vê a reação de cada um dos Seven descobrindo isso, né? Ah, meu Deus, e uns mais revoltados e outros. E a Starlight fica puta com a mãe e tal, tem toda essa questão. E aí, brevemente, você vê ele. Ele tá num canto chorando. É verdade. Pode ser. E aí, essa cena, sabe por que eu achei sensacional? Porque, assim, esse foi um outro momento onde nas entrevistas ela perguntou o ator e o ator falou assim, olha, eu acho porque ele tem... E o ator deu uma resposta toda bonita, assim, sabe? Cresceu achando que ele era importante e tal, não sei o quê. Mas eu acho que é isso que todos eles acham. O Black Noir, eu acho que ele não acha isso. Por ele ser o Bruce Wayne, ele tava chorando ali porque ele não tem nem como confrontar os pais. Porque os pais não morreram. Se ele é o Batman escarrado, ele é o Bruce Wayne também. Eu gostei da cena dele quando ele foi pedir pra mulher pesquisar lá o endereço. Putz, eu ia como falar ele pede agora, cara. Aí a mulher, você quer agora, tudo bem, né? eu faço. Tudo bem, eu faço. E ele fica parado, né? E aí detalhe que ela oferece amendoim pra ele, por isso que ele fica parado, né? É verdade. Isso aqui é bizarro, a gente não sabia. Não, e é bom assim que ela fica toda cagada mexendo no computador, aí mostra ele no fundo, assim, pegando a cadeira e se aproximando dela. E ela olhando de rabo de olho, cagada de medo. Cara, é muito bom. Assim, porque aqueles 3 primeiros episódios, como a gente viu todos eles na porrada, assim, acaba que tem algumas cenas que a gente acabou não comentando depois. Passam. Por exemplo, a do Homelander com o transmorfo lá, encarcerado, se fazendo passar por Madeleine Stewart. Essa do Black Noir com a mulher lá pra procurar o Billy Butcher. Tem a do Homelander dando um telefone no carinha cego. Eu lembrei, eu ia falar disso. Nossa, cara, que deliciosa essa cena, cara. Eu voltei umas 4, 5 vezes pra ver. Sabe, a cara de terror da mulher, né, da assessora dele, assim. E o maluco todo assim, porque ele dá corda, ele fala assim, sim. O cara dá 50 piruetas, 20 malabaras, muito bom, parabéns. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, se eu fizer isso... aqui. E aí ele começa a falar com a mulher e o maluco no fundo, e o sangue escorrendo do ouvido dele. Cara, isso é muito... É porque isso ficou perdido ali naquele meio. Fala aí. Bem lembrado. Tem uma outra cena que eu acho sensacional também, que é a cena que o Gus Fring, que eu vou chamar de Gus Fring, porque ele é o Gus Fring. Justo. Em que o Gus Fring, ele dá um sermão, quer dizer, o Homelander chega e fala assim, esse cara é meu, que nem és tu ou era minha, vai me obedecer. E aí ele fala, porque a gente é importante, senão eu assino contra a empresa. E aí o Gus Fring fala pra ele assim, primeiro, vocês não são a coisa mais importante. Lembre-se que são uma empresa farmacêutica. Cara, tipo, que coragem de falar que coragem de falar pro Homelander isso, né? Quando ele sai, o Homelander tá tipo... Eu não vou chorar. Cara, sabe? Não, e o Gus Fring tem tanto culhão, mas tanto culhão, que o novo asset da empresa dele é uma nazista. E o Billy Butch até fala assim, porra, cara, você viu? Olha pra você. Agora vê que... Olha a Stormfront. Aí, me incomoda um pouco. Cara, me incomoda um pouco, mas tudo bem, entendeu? Vamos lá porque eu quero ganhar dinheiro. Sabe? Isso é maravilhoso, cara. Mas ele em nenhum momento perdeu o controle da situação. Nenhum momento. Vazou o composto V, ele usou isso a favor do negócio da política. Ele sentou e negociou. Cara, vamos negociar. Não, você não tá negociando porcentagem. Ali pareceu o Gus Fring em modo total mesmo. Porque ele tava ali dando as cartas, em nenhum momento o documentário, o filme lá dos 7 também, né? O negócio também poderia ter tido um desfecho indo pra algum lugar, né? Da produção lá. Ele o tempo todo contou de tudo, fazendo essas alianças que ele tem que fazer. Você não sabe se a Stormfront tá lá dele, se quer derrubar ele, a coisa realmente tá nebulosa, mas o cara em nenhum momento se desespera. É impressionante. Mas eu acho sensacional essa questão toda de que assim que ele entra na série, e se eu não me engano, essa conversa logo no primeiro episódio, assim que ele entra na série, você entende que
ele tá em outro nível, realmente, né? Essa questão de você entender que a VOT é uma empresa farmacêutica, não tem nada a ver com super-herói, isso numa série de super-herói. Eles estão anos-luz pensando em coisas muito mais na frente. E toda essa questão do exército e tal, eles estão muito mais na frente do que os super-heróis, inclusive, pensam. Já que a gente está falando dele, vamos falar dessa cena final, dessa conclusão, porque tem várias teorias rolando por aí, eu quero saber de vocês. Temos essa personagem, que é a Vic Newman, que nos quadrinhos é um homem, né, eu cheguei a mencionar, e fica muito claro que ela tá querendo ajudar, que ela quer derrubar a VOT. Falando do Gus Fring, ele tá sempre ali, meio que, toda vez que ela aparece falando na televisão, não sei se vocês repararam, ele tá sempre olhando. Porque a cara dele a gente não sabe, né, se tá do meu lado, não tá, enfim. E aí, assim, já tem umas discussões aí, se ela tá do lado da VOT, ou se ela tá do lado, realmente, de derrubar a VOT, né, se ela tá contra os heróis. Qual que é a questão? E aí vamos lembrar também de uma cena marcante do início, que quando ela explode a cabeça da Jennifer Esposito, né, que agora também esqueci, que era a mulher que a gente achava que ia investigar, a gente lá do FBI, que ia investigar a coisa toda, e a cabeça da mulher explode toda e vai embora. E aí, por que ela não quis naquele momento? Então, a gente sabe que é ela, agora a gente sabe que é ela, finalmente. Por que ela explodiu o Congresso ali durante aquela questão toda que ia derrubar a VOT, né? Então, de que lado ela tá? Quais são os interesses dela? O Kripke falou que ele ainda tá decidindo o que a personagem vai ser, pra que caminho ela vai. Vou passar pra vocês, vou começar com o Rafa dessa vez. Eu acho que é muito óbvio a gente ir com o flow pra achar que ela tá contra a VOT. Eu acho que ela tem alguma espécie de aliança com o Gus ali, então aproveitando o momento, né, da exposição, né, de todo o problema da VOT, ela entrar no governo como oposição, pra de lá de dentro ela poder saber, né, mexer os pauzinhos a favor da empresa, mesmo que secretamente. Eu acho que é um caminho que combina mais com o que a série vem entregando até agora. Eu acho que ela vai se revelar como mais um asset da VOT que foi infiltrado. Perfeito, perfeitamente. E é engraçado como eles fazem essa brincadeira, né? A gente vê um personagem que é uma menina com cabelo raspado, né? A cabeça careca, que ela aparece no episódio... Isso foi sensacional. Mas o poder... Olha que detalhe pequeno. O poder dela, na verdade, é das coisas se amassarem. Ela amassa as coisas. Essa é especificamente cabeça, ela explode cabeças, é diferente. Quando a gente vê o personagem, depois de ver aquela cabeça explodindo lá no primeiro episódio, a gente associa que é a mesma personagem. Só que vamos lembrar que quando eles estavam lá fora entrevistando essa agente do FBI, conversando com ela, essa menina estava presa lá naquela facilidade lá, então não poderia ser ela, obviamente que não poderia ser ela. Pô, mas eu de novo cai nesse drible, porque a gente não sabe se ela estava presa. A gente cai. Ela só entrou na série pra mim pra poder fader isso. Porque ela depois desapareceu pra mim, né? Pra me levar pra direção errada. Em nenhum momento eu cogitei que pudesse ser outra pessoa. O que você tá falando agora faz muito sentido. Não era explosão, era amassar, ela estava presa, mas em nenhum momento eu pensei nisso antes. O próprio gestual dela, do poder dela, ela amassa a mão e gira o punho. Então é como se ela realmente estivesse pegando um papel e amassando com a mão. Não, tudo nela é um presente, assim, né, pra fãs de Stranger Things, né? Que ela é com testosterona, né? Impressionante. E eu achei a vitória foi uma coisa bem orgânica. Eu fiquei surpreso quando no previews do último episódio mostra muito do discurso dela. Ela tava ali, não tava nem prestando atenção nela como personagem, entrou ali, fez um discursinho, pra ela ser o que ela era, pra mim, um plot twist inimaginável pra mim, assim, e não foi tão forçado. Eu achei, concordo com o Rafael, tá me antecipando, o Cipreste, desculpa te cortar, mas concordo com o que o Rafael colocou. Pra mim, é o último Brasca, a única coisa que calça o Esposito lá, que calça o Gus Fring. CEO total Gus Fring, cara, o único braço que falta entrar é na política, e essa mulher vai se eleger, vai ser presidente dos Estados Unidos, e aí vai assinar o que eu quiser da voto. Então, é o braço político, e ela tá fazendo esse jogo dúbio de dizer que é contra, dizer que é a favor. Ele cerca pelos 12, cara. Ele tem uma pessoa que publicamente pode ser contra e internamente pode ser a favor. Eu acho riquíssimo esse caminho de seguir aí, de ser o... Tanto é que cola o personagem mais
mais ingênuo com ela, que vai ser estagiário dela. Acaba com o The Boys cada um indo pro seu lado, The Boys acabou, vamos dançar em Paris, e o cara vai trabalhar na boca do lobo. Quer dizer, não por acaso tá se juntando ali o personagem mais mal intencionado e mais obscuro, que a gente não sabe nem qual é direito, com o cara mais inocente. Já que a gente tá jogando teorias, vamos jogar aqui quando sair a terceira temporada, depois a gente escuta as besteiras que a gente falou, né? Mas eu tenho a teoria que ela não tá nem de um lado nem do outro. Eu acho que ela tem outros interesses. Eu acho muito... E o que me fez pensar isso não foi nada na série, mas Kripke falar que tá muito óbvio qual é a intenção dela. Ele falou algo mais ou menos assim. Ele falou assim, eu ainda não entendi essa personagem. Eu ainda não vai ser o que tá nos quadrinhos e, enfim, ela vai ser alguma coisa diferente. Eu tenho pra mim que talvez... Sabe aquela coisa de X-Men 2? Tem uma coisa tão maior aqui acontecendo que a gente vai ter que se unir e a gente se odeia. Sabe isso? Pode ser. E a gente vai ter que trabalhar junto. Eu não sei se vai ser isso, tá ligado? Mas seria algo diferente. Seria e não seria, mas pro The Boys seria bastante. Mas eu não sei, eu tenho uma ideia de que talvez ela não esteja com ninguém, sabe? Ou com alguém que a gente ainda não sabe ainda quem é. Também faz bastante sentido, Cipete. Eu acho o seguinte, pra ela não interessa acabar com os supers, porque a vida dela política se fez em combater os supers. Então, ela precisa cultivar esse mal para ela poder existir politicamente. Então, deixa lá cultivando. Saber que ela é um super é uma coisa que iria, de novo, desequilibrar completamente a balança. Então, quem quer que... Talvez seja o próprio Rio, né? Quem quer que vai descobrir esse segredo é que vai ser o fiel da balança, ou com chantagem, com alguma coisa, porque ela precisa parecer publicamente como contra o supers. E aí, talvez, essa agenda seja em função dela mesma, né? Então, não tô indo lá nem do outro, faz muito sentido também, Super. Também acho uma bela teoria. Mas vai ter que... Se o próprio dono falou que não sabe, né? Que o próprio... Pois é, eles já estão definindo. Algumas notícias já estão circulando, né? O Kripke não cala a boca no Twitter dele. Ele falou já que um dos roteiros vai ter uma introdução de uma paródia aos Vingadores, porque teve muita paródia à Liga da Justiça, né? Nessa temporada. Ele falou que vai ter uma brincadeira com os Vingadores agora na terceira temporada. Vamos ver do que se trata isso. Ele anunciou também hoje, inclusive, que eles vão começar a gravar já no início de 2021 a próxima temporada. Então, talvez no final do ano de 2021 já deva chegar, né? A terceira temporada. É uma série com muitos eventos especiais, então eu não sei como é que vai ser esse atraso, mas enfim. E outro anúncio que ele fez foi interessante, que é o primeiro episódio da terceira temporada, ele revelou o nome, vai se chamar Payback. É tipo o troco, é meio isso, né? Interessante, hein? Quem quiser seguir o Kripke aí nas redes sociais, ele não cala a boca, como eu falei. Você falei. sabe se o spin-off vai sair antes da terceira temporada? O spin-off, temos um spin-off também. Eu li que ia ser uma espécie de universidade para super, né? Eles vão tratar ali como se fosse o próprio X-Men First Class, né? Seria mais ou menos isso. Porque nos quadrinhos, esse universo de subs, ele é muito mais vasto, né? Do que a temporada apresentou até agora, né? Inclusive, os próprios The Boys enfrentam uma série de outros grupos de super-heróis da VOT antes de bater de frente com os Seven, entendeu? Então, eu acho que esse spin-off vai ajudar a ter essa perspectiva, né? De que existe toda uma máquina, né? Porque, assim, lá no início da primeira temporada, a gente vê aquele negócio, né, da VOT alugando, né, seus heróis para cada estado, cada cidade e tal. É verdade. Que é um conceito que é muito mais trabalhado nos quadrinhos. Eu acho que esse spin-off vai ajudar a gente ter essa dimensão, né, maior de qual é o trabalho na VOT de uma forma mais global. Interessante. Eu acho legal sim. E aí você brinca com todos os times, na verdade, né? Os X-Men, os Vingadores, a Liga da Justiça. Então eu acho que sim. É mais interessante, sim. Gente, então só pra gente encerrar aqui essa parte, eu acho que a gente falou bastante de tudo. Queria que vocês fizessem uma conclusão geral do que vocês acharam dessa temporada, que vocês esperam ver, né, nas próximas, que vocês gostariam de ver. Eu já confesso que eu não sei mais o que eu quero ver, porque essa série cada vez me surpreende mais. Achei que a segunda temporada é pra um lado e foi pra um lado muito maior do que eu esperava. Mas eu queria que vocês fizessem uma conclusão aí do que foi essa segunda temporada e, como a gente sempre faz, dar uma nota, né, de 0 a 5 queijinhos pra essa temporada. Vou começar com o nosso querido convidado especial, Alex Feitosa. Opa, responsa aí. Impactante, como eu falei, acho que foi
melhor produto de série que eu vi esse ano, assim. Achei acertada a exibição por semana, deu tempo do buzz, do fandom que era necessário, a série cresceu em audiência, os números mostram isso também, né? Mas não é uma série perfeita, tem alguns defeitos, a gente colocou algumas coisas aqui, eu particularmente, eu acho que abriu muito leque e não conseguiu dar conta de todos os arcos com a mesma competência. Então, foi uma temporada um pouco mais irregular do que a primeira. Mas o que me surpreendeu muito bem. Então, eu realmente não sei o que esperar. O que fizer vai ser bem-vindo, porque como você colocou, eles tinham tudo para fazer um Ctrl-C, Ctrl-V da primeira temporada e não fizeram. A coisa avançou, eles foram mais profundos em todas as questões que poderiam ser. Exemplo daquela cena movida da primeira para a segunda temporada fez todo sentido. Então, e agora com uma audiência maior, com mais verba, com mais... Hoje é o produto carro-chefe da Amazon. Enfim, então essa responsabilidade, me parece que eu tenho uma base criativa, eu tenho uma base de direção, tipo, inabalável. Já se separou dos quadrinhos completamente. Como eu estava comentando antes, é muito difícil você ter uma horda de fandom que reclama da capa, reclama do uniforme, eu não vi isso em lugar nenhum, então é um produto que fala por si só e é aceito, né? Então eu acho que o que vier, se não tiver uma grande exposição, ou seja, também não adianta sufocar com um spin-off e depois botar muita coisa, acho que tem que ter esse descanso, esse respiro mesmo, pra gente ficar com vontade de assistir, mas mostrou que tem competência e está sabendo fazer as coisas da maneira correta, sempre dando um passo à frente. Então, para mim, acho que por não ser perfeita, 4,5 queijinhos tá de ótimo tamanho, esperando o 5º queijinho na próxima temporada. Pô, que maravilha, Alex. Você falou tanto, achei que ia dar 3, cara. Pô, tá ótimo. Olha, quero ouvir o Rafa agora. Rafa, sua nota e sua conclusão. Eu vou com a conclusão primeiro, vou deixar a nota final para manter o suspense. Claro, por favor. Além de fazer minhas as palavras do Alex, eu acho que um dos grandes méritos, né, dessa temporada foi se afastar do conteúdo original e mostrar que a série está caminhando com as próprias pernas, né? Hoje você pode tranquilamente acompanhar a série e parar um tempinho para você ler os quadrinhos, que você vai ver histórias diferentes com os mesmos personagens, e isso é muito importante porque, que o Alex falou, eles não só caminharam para frente, mas eles cavaram mais fundo, eles foram além, né, do que se esperava, né, em muitos temas. Então isso mostra, né, uma coragem, mostra que eles não estão dependentes de um material original, e seria um problema se eles tivessem um fandom, né, que, como o Alex falou, de uma galera xiita, já, mas não é assim, não aconteceu assim, isso aí você não vê em lugar nenhum. Não sei se pelo caráter mais underground dos quadrinhos, enfim, mas de qualquer maneira, você tem essa liberdade criativa e eu espero, né, que esse caminho siga, né, pra mim precisa ser exponencial. Como eles agora conseguiram mais audiência, então vai ter mais verba, vamos fazer mais. Só peço que eles jamais percam, né, essa essência de foda-se que eles têm, que isso é uma das coisas mais maravilhosas que essa série tem, sabe? Eu repito, mas como assim foda-se, Rafael? Porra, a última cena do Homelander. Pronto, é aquilo. Entendeu? É aquilo. Aí você para assim, mas peraí, essa cena é tão foda que ela não era nem pra ser, não foi nem gravada pra segunda temporada. Ela era da primeira, entendeu? Então assim, é um foda-se que tá na origem. Pra mim, eu acho que eles têm que ir além, têm que ir mais fundo, mas sem perder essa coragem de ousar. Eu espero que tenha sido só uma piada do Kripke o sup lá de ter a rola que estica. Vai voltar, por Linguiça favor, do amor. Vai voltar, ele já falou que vai voltar. Nossa, cara, é o movimento mais cringe da série, né? Aquela rola gigante em volta do pescoço do Mother's Milk. Enfim, e se eu puder pedir uma coisa pro Kripke, um pouquinho mais de Black Noir. Vamos botar um pouquinho mais de Black Noir nessa mistura, porque ali é o caldo engrossa. Mas eu fiquei até assustado com os 4,5 queijinhos do Alex. Eu tô dando meus 4 aqui. Inclusive, foi tão convincente que eu tô quase dando mais uma metadinha aqui. Mas a priori eu vou com 4, porque, cara, foi um dos melhores produtos, assim, de entretenimento que a gente teve esse ano, sem dúvida. Ô Rafa, só te corrigir em 2 coisas. Primeiro, não se fala xiita aqui. Se fala os fãs xiitas do Max Steel. É assim que a gente fala. Desculpa. Tem que ter a parte do Max fã Steel, xiita. okay. Que foi a frase que o Maguinho criou, a gente tem que usar. Nosso linguista. O nosso linguista. Então é o seguinte, outra coisa que eu esqueci que eu ia falar, mas enfim. Mas eu concordo, Rafa, na verdade eu concordo 100% com você, cara, e com o Alex, na questão de que, eu vou falar um pouquinho do que os dois falaram, mas acho que a grande sacada dessa série é eles cada vez darem um passo acima. Puta, a gente fez isso aqui, passou. Vamos fazer isso aqui agora?
Vamos ver se passa. E eles estão sempre, né, fazendo coisas mais absurdas e mais absurdas. E até alguém, né, vamos ver com quem que a gente mexe. Porque até com a própria Amazon eles estão mexendo. A VOTS é uma espécie de Amazon também. Então, eu acho que essa coragem deles de estar usando na série, vamos ver até quando eles vão conseguir usar tanto. Mas, enquanto eles puderem, realmente é um produto, assim, inovador em vários sentidos, eu acho. E a gente já viu praticamente tudo que dá pra ver dos super-heróis. E o que eles estão oferecendo é uma coisa completamente fora da caixinha. Então eu vou dar 4 queijinhos também, porque achei que como eu falei, alguns episódios foram altos e baixos, mas tudo muito interessante, assim. Essa é uma das séries que, acho que foi o próprio Alex que falou, é uma das séries que dá até vontade de rever de novo. Talvez, quando tirar minhas férias aí, talvez eu possa dar uma maratonada e me divertir mais uma vez. E com muito gosto. Então eu vou dar 4, porque 5 é o Breaking Bad, né? Mas não vou chegar nesse nível, estamos quase lá. Já tem o Gus Fring, tá quase lá. Só falta o Aaron Paul e o Bryan Cranston. Aí a gente consegue. Senhores, quero muito agradecer a presença de vocês hoje. Que cast difícil de sair. Muito obrigado pela presença de vocês. Quem está nos ouvindo aqui não tem noção como foi difícil a gente sentar e realmente fazer esse cast, mas eu quero muito agradecer, principalmente por vocês. A gente já tá falando desse cast, né, Rafa? Desde que a série ia estrear, né? Temos que fazer mais um cast da segunda temporada. Então eu quero agradecer demais a vocês e vou começar pelo nosso maestro máximo, Alex Feitosa. Querido Alex, é o segundo cast do Alex. A gente fica segurando o Alex aqui, tipo, vamos botar ele nesse? Não, vamos botar ele nesse? Não. Ele vai arrebentar nesse aqui, então. E aí a gente não pode gastar muito, né? Que nem o The Boys, não dá pra ficar gastando muito. Então, muito obrigado por você ter topado. Eu gostei muito de escolher esse tema e você topar fazer esse. E eu queria que você deixasse seus contatos aí pros nossos queridos ouvintes também. Eu que agradeço, Prestes. Eu, antes de tudo, sou um ouvinte, muito fã do trabalho de vocês. É uma honra participar, contribuir, dar meus pitacos. Um pouco mais solto aqui, mas a responsabilidade de falar com gente que manja tanto de cultura pop como vocês é sempre grande. A gente tenta sempre não passar muita vergonha, né? Realmente aproveitar para parabenizar também pelos 11 anos do Ratos. Persistência de resistência. É muito legal. Por mais solitário que possa parecer um podcast, eu estou do lado do microfone falando. Saibam que vocês encontram muitos ouvidos atenciosos, como o meu. Então, muito obrigado mais uma vez pela honra. E obrigado por escolher alguma coisa que eu sou tão grato de falar, né? Tanta coisa que eu poderia ter falado e The Boys eu sempre militei em favor e já via esse potencial da primeira temporada e a coisa realmente escalou na segunda temporada. Fiquei muito feliz de ter apostado uma série que eu descobri no Ratos, e que hoje eu evangelizo e fico passando as palavras, né? Fazendo as pessoas se apaixonarem pela série como eu me apaixonei. Eu tô no Facebook, no Instagram, Alex Feitosa, e no Letterboxd, também conheci no Ratos, no TV Series. Então, querendo conversar sobre filmes, sobre séries, sobre música, também gosto muito das cantorias, vocês me encontram por aí. Mais uma vez, obrigado pela honra e pelo privilégio, foi ótimo, esse papo demorou, mas saiu da maneira que tinha que sair. Muito obrigado. Com certeza, Alex, muito obrigado mais uma vez. Rafa, você tem uma série que você pode dizer assim, essa série é a cara de uma pessoa, essa série é a sua cara. Definitivamente. Então a gente não tinha como fazer esse cast sem você também, obviamente. Eu queria te trazer pra falar de The Boys desde o ano passado, quando a gente falou da primeira, né? Só que você ainda não tinha visto na época, não sei se você lembra disso. Então, quero te agradecer e que você deixasse seus contatos aí também. Porra, eu que agradeço. Não, e falar que essa série é a minha cara, pra mim é um puta de elogio. Não importa que tem um cara com pau que estica e tal. Pô, mas isso é a sua cara? Sim, isso é a minha cara. Só vem e aceita. Dá a mão aqui pro ti, velho. Os filmes pornô com super-heróis. Sim, é isso tudo, aquilo ali. O Homelander gozando na cidade, no alto do prédio. É isso aí. Isso sou eu. Quer conhecer um pedacinho de mim, vai ali. Mas eu queria estender, né, o agradecimento, né, do Marcelão ao nosso Alex, que tal qual o Deco no meio-campo do meu Fluminense, anos atrás, jogou de terno hoje, né? Jogou de terno. Sem olhar pra bola, rapaz. Porra, dá o tapa com nojo, né? Dá o tapa na macaca com nojo, assim. Pá, vai lá.
Entendeu? Então, Obrigado, porra, Felipe. muito obrigado. Foi incrível. A primeira vez que eu gravo um cast com o Alex foi bom demais. E é legal, você vê, né, pelas notas, 4,5, 4,4. Então, assim, foram 3 pessoas que adoraram o negócio. Então a gente falou pra caramba aqui e falou com gosto. Isso aqui é mais legal. Pra quem quiser trocar uma ideia comigo, eu tô nas redes sociais como Rafaelo Salles, né, no Facebook, no Instagram. Então, se quiser trocar uma ideia, só me chamar lá que a gente discute. Beleza? Então, um beijo grande a todos. Muito obrigado, Rafa. Olha, eu queria agradecer, na verdade, mais uma vez ao Alex, nosso assinante, mas também a todos os nossos assinantes que acompanham a gente em todos os casts que a gente faz, praticamente. Como o Alex estava falando, tem muita gente, não só os assinantes, mas os ouvintes em geral, né? Tem que agradecer a todo mundo, mas assim, tem muita gente que manda e-mail pra gente, conversa com a gente pelas redes sociais falando isso. Nossa, isso eu descobri por causa do Ratos. Isso aí, se o Ratos não tivesse falado, eu não ia saber. Isso é ser rato, né? E mais rato ainda é aquele que assina e acompanha a gente, fala com a gente todo dia, quando quer, enfim. Então, eu quero agradecer muito a vocês. Eu sempre falo isso, vocês salvaram o nosso ano de 2020 e não é mentira, é verdade. Então eu tenho muito ao que agradecer, ao que vocês têm feito pela gente. Eu estendo esse agradecimento não só ao Alex, mas a todos os assinantes. E os ouvintes também, claro, obviamente, que vocês estão por aí, estão sempre acompanhando a gente. Futuros assinantes. Futuros assinantes, com certeza. É só entrar lá no Catarse, gente. Tá lá no nosso post. Todos os posts do nosso site. Não tem como não achar. E aí você escolhe um planozinho, fica acompanhando a gente mais de perto. A gente fala de The Boys todos os dias, né? Enquanto a série tava rolando, a gente tava falando todos os dias. Então, vale a pena. Gente, eu sou Marcelo Cipreste. Você pode acompanhar a análise de todos os filmes que eu vejo no meu letterboxd.com/mcpreste. Rascast, mais uma vez, agradece sua companhia. Um abraço e... Cunt. Sempre quis falar Cunt. But our heroes never die. Your spirit fills the sky. É porque da outra vez eu falei Diabolical. Então agora eu vou falar Cunt. Cunt, ok, é justo. Alex, queria te agradecer aí pelo seu comentário que eu li lá no nosso site. Muito fofo, muito bonito. Realmente foi fofo. Tá? Valeu Obrigado. mesmo pelo comentário, cara. Valeu Foram mesmo. verdadeiras palavras, cara. Vocês estão de parabéns pela resistência. Muito difícil de encontrar motivação. E isso é legal pra caramba. Vocês... Obrigado, cara. Esse último cast, então, foi tudo bem. Milhões de sugestões de coisa completamente diferentes. Nossa, muito Sempre, filme, pô, né? Que Pois é. legal, cara. É pra isso que eu pago a internet. Então, resistir é Obrigado. necessário. Então, parabéns pelo Obrigado. trabalho. E mais uma vez, obrigado pelo Valeu. convite. Imagina, que isso. E você sempre joga de terno, tá, seu Rafael? Você sempre isso. joga de terno, meu cara. Caralho, era isso que eu ia falar. Ia falar do Fluminense. Era isso. Mais uma coisa que eu ia falar. Hoje eu tô com a cabeça ótima, né? Eu esqueci mais uma vez a mesma coisa. Mas, enfim, é isso. No final do cast eu vou lembrar tudo. Mas tudo bem. Nada que a edição resolva depois. Por isso é. Saiu só os ouvintes que escutam que a gente tá ficando cagar. Mas, enfim.